A compra de habitação e de automóvel surgem no topo da lista de necessidades que levam os portugueses a contratar um crédito. Mas porque o dinheiro não cai do céu, existem deveres e responsabilidades de quem contrata, mas também de quem concede. E este é o tema do nosso episódio. Olá! Olá, Anísia. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos então para a nossa com conversa. certeza. E nós estamos aqui no Museu da Imprensa Nacional Casa da Moeda, por acaso, não é? Vamos falar de dinheiro. Uma magnífica biblioteca que temos aqui, não é? Giríssima. E vamos falar de dinheiro e de crédito, não é? De contratação de crédito. É verdade, do crédito que de facto é algo que é um bem necessário, tem que ser utilizado com muito cuidado. Não há melhor local do que a Casa da Moeda para falar sobre o tema. Nesta conversa, com muita bibliografia aqui disponível, não é? Não sei se alguma dela fala do tema, eu acho que não. Muita história, provavelmente com história. tantos livros eu diria que sim. Duarte, a necessidade de contratar um crédito é algo que tem que ser visto de forma negativa? Não, de todo. A contratação de um crédito é um apoio ao nosso dia-a-dia. Será com um crédito que vamos ter acesso a bens ou serviços que, se calhar de outra forma, dada a nossa disponibilidade financeira a cada momento, não conseguiríamos. São muito poucas as pessoas que conseguem adquirir uma casa com recurso aos seus bens financeiros, um carro, obras em casa, melhorar a situação energética da sua casa, uma viagem, etc. Tantas outras coisas. E o crédito irá exatamente permitir às pessoas ter acesso a esses bens, fazendo o pagamento de forma faseada e ao longo do tempo. Mas tem que ser sempre feito de forma muito consciente. O que é que dizem os estudos e as análises sobre o tipo de necessidades que normalmente levam os portugueses a contratar um crédito? Inegavelmente, em termos de valor, o maior volume vai para o crédito à habitação, porque são bens de um valor muito mais elevado e que toda a gente, ou muitas pessoas, contratam um crédito à habitação. Do outro lado, no crédito ao consumo, em número de contrato, são os créditos que existem em maior número. Em valor menos, mas em número sim. E dentro do crédito ao consumo, o crédito pessoal é o que consome, ou que as pessoas consomem em maior valor, seguido do crédito automóvel e depois do crédito com cartões de crédito. O automóvel também é o bem que representa um maior valor individual no crédito ao consumo. Mas há aqui, de facto, alguns deveres e responsabilidades por parte de quem não só contrata, como quem concede. Da parte do cliente, quais são os cuidados que se tem que ter aqui? O primeiro cuidado é avaliar se efetivamente precisa daquele crédito. Essa é a primeira, não ser um crédito por impulso. A segunda é fazer uma avaliação também cuidada se consegue pagar aquele crédito, ou seja, a prestação mensal daquele crédito que vai consumir o seu orçamento. Depois fazer uma avaliação onde é que vai contratar esse crédito. É uma coisa que é essencial. O crédito vai ser contratado exclusivamente ou numa instituição de crédito ou num intermediário de crédito que depois fará a ponte, digamos assim, com a instituição de crédito. Portanto, tem que ser sempre uma entidade regulada e isso pode ser visto no Banco de Portugal, onde está a indicação. Depois, terá que ter o cuidado de manifestar e dar toda a informação que seja necessária para contratar esse crédito, para que não caia num problema grave, muito grave, que é o sobreendividamento. E que tipo de informação deverá ser essa, Duarte? A informação será informação e documentação. Deverá, claro, dar toda a informação de identificação e os documentos de identificação que sejam solicitados, comprovativo de rendimentos, não os esconder, nem os alterar. É muito importante que dê o valor correto dos seus rendimentos, das suas despesas,
comprovativos de morada, porque todos esses documentos são documentos que são legalmente obrigatórios e são documentos que vão servir para fazer uma correta análise da capacidade financeira do cliente para pagar aquele crédito que está a pedir. E do lado de quem concede, quais são aqui no fundo os cuidados, as necessidades também que a entidade tem junto do cliente? Começa logo por ser uma obrigação de conceder um crédito responsável, é essencial. É muito importante que se saiba que as entidades não dão crédito a toda a gente, que não dão crédito a todos quanto peçam. É muito importante que a entidade faça uma avaliação muito cuidada da capacidade financeira do cliente, que lhe preste toda a informação, todo o auxílio à contratação, que lhe dê a informação pré-contratual, que vá verificar se efetivamente há aquela capacidade financeira para contratar aquele crédito e que tenha o cuidado de prestar toda a análise que seja não só obrigatória como a devida, porque todas as entidades têm o máximo cuidado. Ao conceder crédito, só concedem a quem efetivamente conseguirá pagar aquele crédito, a não ser que não se quer que seja enganada, por isso é que as pessoas deverão dar toda a informação fidedigna e correta e depois, obviamente, acompanhar o cliente durante a vida do crédito. Quando está a ser feita a capacidade que temos para pagar ou não pagar o crédito, tanto do nosso lado como do lado da instituição, existe um valor que é considerado, mesmo pelo Banco de Portugal, o valor correto de máximo de prestações de crédito que devemos ter, que é 50%. Ora, face ao que nós ganhamos, todas as prestações com créditos não devem ultrapassar 50% do nosso rendimento. E é exatamente essa avaliação que será feita pelas instituições. As instituições vão, para fazer essa análise, contratar a base de dados de responsabilidades do Banco de Portugal, que é nada mais, nada menos do que uma base de dados que todas as instituições registam os créditos que concedem, portanto, todos nós estamos naquela base de dados, não é uma lista negra, é uma lista onde estão todos os créditos. Obviamente, dentro dos créditos também estão aqueles que não estão a ser pagos. Dessa maneira, as entidades vão conseguir ver quanto é que cada um de nós tem de crédito para que não ultrapasse os tais 50%. Também vão saber, nessa consulta, que é obrigatório, antes de conceder um crédito, ver se a pessoa que está a pedir já tem um incumprimento no outro lado. E se tem um incumprimento no outro lado, não vai conseguir ter aquele crédito que está a solicitar, a não ser raras exceções de consolidação de créditos, por exemplo. Daí é muito importante nós termos o acompanhamento da nossa capacidade financeira e do cumprimento do crédito. Sempre e quando possamos estar em risco de não cumprir uma prestação, é muitíssimo importante que o comuniquemos à instituição, porque as instituições vão certamente ter soluções, não só legais como comerciais, para evitar o incumprimento. Ou se o incumprimento já aconteceu, para tentar voltar atrás ou encontrar soluções para que não se mantenha o incumprimento. Daí a extrema importância de informar a instituição de quando há um risco de não cumprimento. Para as instituições é péssimo. As instituições investem imenso dinheiro, imensos recursos em análises e avaliações de risco e de continuidade de visão do cliente para evitar ao máximo que haja incumprimentos. O próprio cliente, Duarte, pode ter acesso a essa informação consultando essa lista no Banco de Portugal? Claro que sim, o cliente tem acesso, pode consultar na página do cliente bancário do Banco de Portugal não só toda a informação que tem na sua CRC, na Central de Responsabilidades, como também pode aceder à lista de depósitos que tem. E existe também uma base de dados de contas bancárias. Há toda essa informação e é importante a pessoa estar permanentemente informada e que todos tenhamos uma literacia financeira para que possamos estar e tomar decisões muito bem ponderadas e corretas. A ASFAC e os seus associados têm imensas atividades de literacia financeira, têm todos os associados, envolvem-se muito, não só na literacia, mas em informação aos clientes para que o crédito seja um crédito bom, um crédito saudável e responsável, tanto do lado das instituições como do lado dos clientes. Há aqui alguns termos que também muitas vezes são complicados para o cliente, que a entidade deverá ter o cuidado também de ajudar, de simplificar no fundo?
Sim, sem dúvida. O contrato, por uma questão também legal, é um contrato extenso. É um contrato que tem muitos termos legais que tem que lá estar. É verdade que a pessoa, quando contrata, vai receber um sem fim de informação. O próprio contrato afine que é a informação pré-contratual. Se fizer um seguro, informação do seguro, portanto vai receber muito papel. E eu acredito, e digo isso mesmo como advogado, se calhar não vai conseguir ler de imediato tudo, mas deve ler e, quando tiver dúvidas, pedir para a entidade explicar. Há termos que devem ser explicados, a TAEG, por exemplo, que é a taxa de juro anual efetiva global, que é o valor em percentagem que a pessoa efetivamente vai pagar por aquele crédito. A TAN, que é a taxa de juro base, as comissões, os impostos, tudo deverá e está bem esclarecido na documentação que é entregue. Mas se houver dúvidas, as pessoas não devem deixar de pedir a informação ao banco. E o banco também não deve deixar à partida de dar a informação que é mais necessária e que haja mais dúvidas de uma forma geral. Muito obrigada. De nada.